Boa noite, amigos da Live Querlândia. Estamos chegando à live de número 97. Convidado de hoje à noite é uma querida colega, Glória Pérez, que, como a maioria das pessoas, eu não vejo há muito tempo. E é uma pessoa que tem uma história de vida dramática, mas não foi por isso que eu convidei, mas vou ter que tratar desse assunto. Mas é uma das nossas campeãs das novelas. Oi, Verônica. Oi, Dani. Hoje resolveu aparecer, muito bem visto. Depois manda uns brownies para mim. Brincadeira. Que está falando, ela é uma das campeãs. Zumin, olha aí, a galera toda que curte novela. Glória Pérez, você pode solicitar para entrar, porque eu vou tentar te pescar, mas. Opa, acho que eu vou conseguir. Acho que eu consigo. Estão me ouvindo bem? Que eu sempre fico naquela dúvida. Oi, Glória. Olá! Nossa, adorei o penteado. É Gostou? novo? É novo? Cortei um pouco. Tá ótima. Eu tava falando que. Não, assim vai ser difícil. Eu estava tentando fazer ele virar. Eu vou ter que ficar. Mas Não, ok, não, fica tudo assim. bem. Tá bom. Eu estava falando, porque tem um princípio de enrolation para as pessoas irem entrando, que você é uma querida colega e tinha uma curiosidade, porque mesmo na época do jornalismo, quando a gente foi para a comunicação atende várias áreas, atende as novelas, a gente se mete em abertura, campanhas e tal. E uma das coisas que a gente mais fazia na área de comunicação é ficar vendo os roteiros para ver como é que a gente podia encaixar campanhas socioeducativas, de interesse social. Você já vinha pronto, já vinha nos seus roteiros. Você, a primeira vez que a gente teve contato, e caramba, eu acho que eu não vou me lembrar qual é a novela. É uma novela que você tratava do desaparecimento de crianças. Explode E qual- coração. Isso. Eu estava no jornalismo e a gente ficava correndo atrás dos personagens para a novela. Mas essa questão a gente vai tratar mais lá para frente. Eu vou começar, infelizmente, por uma coisa desagradável que quando eu te convidei lá atrás, eu não Você não está pretendi. achando horrível assim isso? Posso ver se eu conserto? Não, você está bem para mim. Tá bom para Que, você? que, Tá, então tá. Não, a única que você poderia fazer de um preciosismo global é tirar um pouco de teto e subir, mas para mim tá ótimo. O que vocês acham, pessoal? Para mim tá ótimo. Então eu vou ver se eu consigo fazer isso. O problema aqui é que eu estou te ouvindo um pouco. Eu queria ver se eu ligava uma coisa para me fazer ouvir melhor. Só um minutinho. Tranquilo. Vamos para os nossos comerciais, que será um assunto que eu irei tratar com ela daqui a um pouco. Esse problema que as novelas enfrentam e que o streaming e séries não enfrentam, que é de você parar para comercial, que isso muda todo o ritmo da narrativa, mas isso eu estou guardando para o final da entrevista. Vamos entrando. O som dele está ótimo, dele sou eu. Ela que não está me ouvindo bem. É isso que eu estou dizendo. Eu quero mostrar mais o rosto agora, ainda mais que ela arrasou aí no cabeleireiro. Eu estava Fala, tentando Wagner. aqui ligar alguma coisa para o som ficar melhor, que o som desse telefone não está legal. Eu sou Mas, deficiente enfim, auditiva. mas eu te ouço. Não é uma maravilha, mas eu te ouço. Podemos Tá. continuar. Bom, eu estava Enquanto eu vou. falando, primeiro, como a gente sempre teve uma simbiose, eu como jornalista e depois na comunicação, ficou ótimo agora, o enquadramento ficou ótimo. Como você sempre faz parte das suas novelas, a questão social e socioeducativa, mas, que eu também vou falar lá para frente, você nunca abriu mão do romance. Vou me antecipar um pouco. Hoje você vê a novela, o cara que quer ser campeão da indústria, a mulher que é da fashion, outro cara. Eu acho que novela é história de amor. Você pode ter lá em volta. Eu sempre dou o exemplo do Titanic. Ninguém lá vai ver o navio afundar, vai ver a história de amor dos dois. Isso é uma. Ah, A segunda coisa que eu juro que eu vou parar de falar é que quando eu falei com você, deve ter uns 2 meses, eu estou meio sem noção, eu juro que eu não pretendia falar do assassinato
da Dani. Acontece que, inevitavelmente, quando eu comentei, as pessoas vêm em cima e tem a coincidência de estarem lançando um livro e parece que vem um documentário aí. E aconteceu um fenômeno que eu vou ter que começar com uma nota de redação e eu precisava do teu testemunho. Não sei se você lembra da nossa entrevista, 20 e tantos anos atrás. Lembro bem. Que eu falei com você, Glória, eu como pai, eu sou mais do que... Eu tinha 3 filhas pequenas. Eu como pai, eu sou mais do que solidário. Eu sou favorável à vingança. Mas eu vou ter que fazer uma entrevista muito antipática com você. Porque as pessoas, tem gente levantando tese que eles vão ser condenados porque a Dani e você são da Globo e tal, não sei o quê. Então eu vou fazer as perguntas mais antipáticas. Mas você nunca teve dúvida da minha solidariedade. Tanto que a gente continuou amigo e estamos ateus. O que eu estou apanhando, como se eu fosse uma pessoa insensível, o espírito era justamente fazer com que você levantasse as questões concretas da culpabilidade dos dois. Ufa, acho que contei minha história. Isto posto, decorrido 30 anos, a minha pergunta, no ano que vem, como é que está o seu estado de espírito? Ou seja, é o seguinte, foi uma luta que eu gostaria que você falasse, para eles serem julgados, para eles serem condenados, finalmente foram e cumpriram a pena. Foi feita a justiça? O seu estado de espírito é de tranquilidade? Langer, foi feita a justiça possível. Justiça não é? Justiça não. Nem sequer cumpriram a pena que foram condenados. Mas foi feita a justiça possível. Num país onde pouquíssimas pessoas chegam a essa justiça possível, eu tive o que pude ter. A única coisa que eu gostaria de recuperar é que tem muita gente que não acompanhou na época. Como é que foi? Juro que é a última pergunta mesmo. Que as pessoas acham que foi. Primeiro, foi uma enrolação para o julgamento e ter transformado em crime hediondo, não foi um movimento político, de partido. Conta como é que foi a sua luta. Espera aí, agora está ficando complicado. Eu vou ter que ligar isso, senão não vou conseguir te ouvir. Você não tem um earphone aí, não? É horrível isso. Não tem o quê? Aparelho auditivo. Eu, como sou surdo, eu vario. Será que é melhor o aparelhinho? Tenho. Eu vario de fio, AirPod, o meu aparelho auditivo. Eu já ia botar um alto-falante. Você acha que o aparelhinho de ouvido resolve? Você não está me ouvindo? Estou te ouvindo muito mal. Quando você fez essa pergunta grande, já, muita coisa então, eu perdi. Deixa eu repetir, depois vamos para as perguntas curtas. A gente sabe, quem acompanhou, que não foi um processo muito simples. Foram anos até o julgamento. E tem um marco na história desse país, na justiça, que é a transformação nesse tipo de crime em crime hediondo. Acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo não estão sabendo, não sabem, que isso foi uma luta pessoal sua. Eu queria que só você contasse como é que foi isso para a gente passar a tratar de novela. Não, isso foi porque na época em que aconteceu o crime, eu fiquei muito surpresa sabendo que assassinato não era considerado hediondo. Havia uma lista de crimes, que seria uma lista de crimes que se levava a sério, onde a pessoa não podia sair por fiança, tinha que cumprir a pena, enfim. Mas esses crimes eram todos relativos a crimes patrimoniais. E isso me indignou. Por exemplo, se a pessoa matasse um papagaio, adoro os papagaios, tá? Mas ela ia presa e não afiançava e ia cumprir a pena. Mas se matasse o homem que cuida dos papagaios, ficava na rua. Entende? Isso me indignou e eu vi que tinha na Constituição uma possibilidade que o povo pudesse passar, a sociedade pudesse passar uma emenda popular modificando a lei. E me lancei nessa campanha junto com outras mães, a Jocélia de Minas, a jornalista Valéria de Brasília, enfim. E conseguimos em 3 meses, foram 3 meses só, 1.300.000 assinaturas numa época sem internet, passando de mão em mão. Vieram listas do Brasil inteiro. E o que nós pedíamos nisso? Que o homicídio qualificado, aquele que se mata com desejo de matar, com intenção de matar,
passasse a figurar entre os crimes hediondos. E é por isso, embora eles tenham suavizado muito hoje a lei dos crimes hediondos, é por isso que hoje Suzane Richthofen ainda está presa, entende? Os Nardoni ainda estão presos, é porque é dessa lei. Não serviu para minha filha, nem para os filhos das mães que fizeram a campanha comigo, mas foi usada depois e até hoje não saiu. Não caiu a lei não caiu, apenas a lei dos crimes hediondos, com o tempo, foi sendo suavizada. Foi isso. Não, eu fiz questão de registrar porque é um papel que, como eu falei na época, né, tem mães que ficam derrotadas pela dor e você transformou a dor numa ferramenta de luta de justiça, não só para sua filha, mas para os parentes de outras vítimas do futuro, e como se vê, vale até agora. Considero que vai começar a entrevista agora, tá? Então, deixa eu pegar o foninho. Tá bom, pega, pega. Aqui não tem problema, não vai ter ninguém da programação reclamando que estourou o horário. Meu Deus, é que eu não sei o que está acontecendo com esse telefone, que ele não era assim. Mas está esquisito. Mas você fica geralmente com o áudio dele aberto, sem conexão? Não, eu estou com o áudio aberto agora, né? Com o áudio aberto. Mas mesmo assim está esquisito. Agora eu vou te falar um negócio. Eu não sou... Eu não sei se eu não sou noveleiro, mas assim, eu parei de ver novela há muito tempo, mas quando eu estava pesquisando, não sei se você viu a cena que eu coloquei da Jade com o Lucas, que é o momento do encontro deles. O primeiro encontro, é mágico, Puta, não é? Você não viu que eu subi a cena? Nossa, eu vi, é mágico. Nossa, mas aqui, ó, não dá pra assim... Que é um troço assim que ela tá dançando, aí tem uma música árabe. Assim, é um clássico, entendeu? Assim, você tem um reencontro Casablanca e tal. Por isso que eu acho que o negócio do romance é fundamental. Mas vamos falar lá para frente. Minhas entrevistas sempre começam da seguinte maneira. Sua origem, eu sei que é Acre. Como é que você sai, você chega na TV Globo e chega na novela? No Acre, eu vivi minha adolescência. Saí de lá com 15, 16 anos, não é? E, para mim, essa vivência foi muito importante depois para entrar no universo das novelas. Porque o Acre, por exemplo, era uma terra onde meus pais são a primeira geração de pessoas nascidas lá. Era uma terra de aventuras, de pessoas que foram em busca da borracha. Então, por exemplo, meus avós paternos são 2 italianos, os maternos são 2 nordestinos. E ali a gente convivia com árabes, sírios, gente que tinha vindo de toda parte, que tinham deixado vidas lá atrás, né? Que tinham histórias, culturas diferentes. De forma que, para mim, conviver com a diversidade foi sempre o comum. Eu nunca participei, não cresci num mundo de uma cultura só. Entende? Cresci num mundo com muita diversidade. Então, isso para mim foi sempre o natural. Aí eu fui para Brasília, onde também ninguém tinha nascido lá. Eu fui em 62 para Brasília, 63, por aí. E ninguém tinha nascido lá. Então, mais uma vez, entende? Eu vivi essa diversidade, esse mundo onde as pessoas tinham vindo de todos os estados e cada um trazia uma história diferente, uma cultura diferente. Isso, para mim, foi muito bom quando eu fui fazer novelas, porque te dá uma amplitude de visão, né? Te dá uma amplitude de visão e uma facilidade muito grande de conviver com a diferença. Isso para fazer personagens, por exemplo, para falar de personagens, é fundamental, porque você não critica a personagem, você sabe como, você compreende, você sabe como se meter na pele dele, mesmo que você não concorde com ele. Entende? Então, eu acho que foi assim. Aí eu vim, sempre quis escrever ou estudar história. Mas em Brasília fiz primeiro Direito, 68, estava na faculdade, aí teve aquela invasão da faculdade, me desgostei, já não gostava de Direito, vim embora para o Rio. Aqui casei, tive filhos, fui fazer História,
e, ao mesmo tempo, tentando começar uma carreira na televisão, porque a televisão me encantava sempre, pela maneira como ela chegava na casa das pessoas, e eu achava que era uma conversa, que as novelas eram muito interessantes, porque mesmo aquelas novelas Glória Magadã, que tratavam de universos tão diferentes, você vê que elas provocavam discussões, elas davam assunto para as pessoas. E isso sempre me encantou. Para mim, a grande isca para as novelas foi essa percepção, não é? Mas eu não pensava em fazer novela exatamente. Eu pensava em escrever para a televisão. Então eu tentei, entrei pela porta errada, porque como ninguém lia o que eu mandava, eu fui entrar através da Ana Maria Magalhães na equipe dela fazendo a arte, achando que, estando perto das pessoas que podiam decidir, seria muito mais fácil. Aí foi muito mais difícil, porque ninguém acreditava, e aí que não liam mesmo, riam, achavam engraçado eu lá com o script na mão. Eu lembro do Talma batendo na minha cabeça e dizer, Glorinha. Mas um dia a Janete Claire leu, e aí começou a minha carreira. Foi assim. Mas assim, você começa como colaboradora antes de virar Sim, como autora. colaboradora da Janete. Isso é que Na eu ia última falar. novela dela, Você entrou como colaborador, vamos dizer assim, do piano clássico, né? A Jeanette Claire é um mito, né? Nessa área de A Janete dramaturgia. ela tem uma importância assim, fundamental nas novelas, mesmo que não seja um discípulo dela pelo estilo, né? Mas é perceptível a influência dela em todo e qualquer escritor de novela. Porque a Janete, por exemplo, ela deu unidade ao capítulo. Antes, nas novelas anteriores, as novelas eram feitas a metro. Você vai contando uma história e aí corta aqui e amanhã tem mais um pedaço, mais um metro e meio da novela. Com a Janete, não. Ela concebeu cada capítulo como um espetáculo, onde você passava pela emoção, pelo riso, ela te despertava vários sentimentos, como se você estivesse num espetáculo. Essa unidade, eu acho que foi uma coisa que ficou para além dela, mesmo pessoas que não se identificam com o estilo dela. Mas isso é fundamental e essencial, a concepção de cada capítulo como um espetáculo. Eu acho que você tem uma outra, quer dizer, acho até mais forte, porque você, nessa modernidade, ela era uma grife. Você é uma grife. Eu estou vendo aí pela entrevista, tem novelas que atraem pelo elenco, pelo não sei o quê. Assim, novela de Glória Pérez já sinaliza para um tipo de caminho. Aí eu não teve jeito, eu tive que anotar aqui. Eu prometo, Partido Alto, Carmen, Barriga de Aluguel, Corpo e Alma, Explode Coração, Pecado Capital, O Clone, América, Caminho das Índias, Salve Jorge, ufa, Força do Querer, 12. E 7 séries, das quais eu sou enlouquecido por Hilda Furacão e Canto da Sereia. Eu vou fazer uma pergunta horrorosa, que é o seguinte: eu sei que você ama, você é mãe de todos esses personagens, todas as histórias assim, mas se você quisesse que ser lembrada por 2 novelas, quais seriam? Difícil, não sei. Eu acho que isso daí é uma escolha do público, nunca será minha, porque é como escolher entre filhos, entende? Não tem como você escolher. Cada uma novela é um momento da tua vida. Eu acho que é assim, você escreve sobre aquilo que te interessa, escreve porque você quer conhecer mais, mergulhar mais naquele assunto. Então, cada uma das novelas que eu fiz foi uma busca que eu fui fazer por aquele conhecimento. Eu precisava saber daquele assunto, era um assunto que me instigava. Então, cada uma é um momento de vida, como escolher? E, às vezes, uma se reflete na outra, entende? Por exemplo, quando eu fiz Barriga de Aluguel, é que essa curiosidade pela revolução genética que eu tive naquela época, com a notícia de que era possível uma mulher ter um filho que fosse dela, mas que nascesse na barriga de outra,
esse assunto se desdobrou em outras novelas. Eu tratei desse assunto no Clone, eu tratei Clone. de Corpo e Alma, entendeu? Essa revolução genética eu tratei em outras novelas. Mas isso, eu vejo, por exemplo, que desde o momento que virou até comum, agora vamos chegar lá no streaming, nas séries e tal, do spin-off. E eu me lembro até quando teve o Clone, que eu era metido pra caramba, eu falei assim, olha só, por que a gente não faz um especial de final de ano do Clone? Eu me lembro que eu cheguei a falar com você, não me lembro que era que era o diretor, eles acharam que era meio impossível pegar o mesmo elenco e fazer. O tal do spin-off, tá todo mundo falando, não caberia um Clone 2? Você agora vê como é que as pessoas... Não funciona isso em novela? E fazer o quê? Um Clone 2, como se faz toda hora com série e tal, Bom, você pode fazer já tudo, né? crescida, hein? Mas Já se não você passa. fizer o Clone 2, o problema principal, que é o da identidade, a questão da identidade, você já tratou. Seria para saber como é que estão Lucas e Jade hoje. Essa Outra história. curiosidade eu tenho. Eu sempre quero saber como estão essas personagens hoje. Mas eu não sei, mas claro que dá para você fazer o Clone 2, qualquer novela 2. Agora tem que mudar a essência do assunto. Não pode ser um esticamento daquilo que você já contou. Mas eu acho que o famoso. Eu me meti, que o especial de final de ano do Clone, a comemoração de Natal, teria sido mais Ah, sim, barato. isso é interessante, porque o assunto rende, o assunto está aí, É, né? é, O é. assunto rende. Vou tratar pelo seu estilo não, sua maneira de trabalhar, que é um troço também que eu acho. Que acho que talvez o Maneco seja o único Manuel Carlos que era parecido. Você trabalha sem colaborador. É um negócio que eu nunca Sim, vi na minha vida. E não atrasa capítulo. Você tem pesquisador e cai matando. E tem outro personagem, outra questão que eu acho inacreditável. Aí você tem, vou ter que falar, descobre um câncer, tem que fazer quimioterapia e continua escrevendo. Perde uma claro, lá filha, na químio, perde uma computador no filha, joelho. perde uma filha, tem uma interrupção de quê? De duas, quanto? Assim, o que é isso? Você diz isso de continuar escrevendo? Não, é duas coisas. Primeiro, como é que você. Quem acompanha sabe que é um trabalho. A pessoa acaba. Não sei se é como você, a pessoa fica muito destroçada em final de novela, porque é um negócio enlouquecedor. Vocês Mas a escrevem gente livros. acaba destroçado, ó. Livros por dia. É uma coisa, quando eu coloco escritora e novelista, a Dias Gomes virou imortal. Acho que é uma categoria que exige, além da criatividade e capacidade intelectual, um esforço físico e intelectual dilacerante. E você não interrompeu nem num tratamento do câncer, e nem logo depois da morte da sua filha. As O que é. coisas têm, mas tem motivações diferentes. Mas, de qualquer forma, é porque só o trabalho te garante a sobrevivência, não no sentido financeiro, a sobrevivência. Você vê que o Manuel Carlos, quando ele perdeu o filho, o que ele fez? Trabalhou. É Você verdade. entende? Só isso te garante sobreviver a certas coisas. O câncer foi mais leve para mim. A única coisa que podia acontecer era que não desse certo o tratamento, mas eu queria Mas, deixar a novela mas pronta. pelo que eu sei, você escrevia no hospital fazendo Escrevia na sala quimioterapia. Sim, e na sala da químio. Escrevi. Caminho das Índias foi escrito na sala da químio. E quanto mais, quer dizer, e durante esse tempo eu procurei trazer para a novela o mais ainda, o lúdico, o alegre, entende? Não deixar que a novela se contaminasse com esse peso que, bem ou mal, por mais esperança que você tenha, paira sobre sua cabeça. Será que vai dar certo? Não é? Então eu tive esse cuidado, porque quando eu tive o câncer, o meu médico era maravilhoso, foi o Tabaque.
É claro que eu sou de uma época em que o câncer era aquela doença de quem não se dizia o nome, né? Você Assustadora, dizia né? aquela Não, doença. ainda é assustadora. Na época era quase um É, atestado de mas era morte. muito mais. A gente ouvia como uma condenação à morte. Né? Então, quando eu recebi esse resultado, claro, eu corri para o médico e perguntei quanto tempo eu teria, né? Claro, porque expliquei que eu estava fazendo uma novela, que essa novela implicava no trabalho de mais de 300 pessoas, 400, 500, sei lá, e que eu teria que ser responsável em relação a isso. Eu tinha condições de continuar. E ele me disse uma coisa muito bonita. Ele disse: é preciso ter um projeto futuro. Entende? Você tem que ter um projeto futuro. Continue. Então, eu avisei para o Manuel Martins isso, que é para ele poder se precaver caso desse errado. Mas deu tudo certo. Eu escrevi e a novela não ficou pesada, não trouxe esse peso para a novela, até porque eu estava muito esperançosa, também não estava pesada, entende? Eu esperei que fosse dar certo e acabou dando. Glória, assim, eu não tenho nenhum mérito pessoal, mas eu fiz parte do projeto da Globo para transformar telenovela numa categoria do Emmy Internacional, que não tinha telenovela. Uhum. Aliás, mudamos, que chamavam de soap opera, hoje se reconhece como uma categoria nobre telenovela. É, Quando a gente emplacou a categoria, a gente, ó, vamos lá, TV Globo, enfileirar M. E não saía M, e não saía M. Aí veio, aliás, você vê aqui, tem dois aqui. O primeiro, aqui é o Caminho das Índias, o outro, na verdade, é uma produção da SIC, que eu só tenho porque como a comunicação cuidava do lançamento, a gente acabou levando o M, então eu boto na minha conta. Como é que é ganhar um M? Foi uma coisa. Como é que nossa, bateu isso com você? foi especialmente, quer dizer, primeiro que você ser reconhecido por um trabalho, né, é uma coisa que grandiosa na vida de qualquer profissional, de qualquer ramo. E ainda mais naquelas condições, né? Eu fui para ganhar o Emmy de peruca ainda. Então, quer dizer, tinha um valor, um peso, não é? Era a compensação de um esforço muito grande. E é emocionante. Eu fiquei muito emocionada também quando eu ganhei o prêmio do FBI por causa do clone, da campanha do clone. Sensacional. Isso foi muito Não, emocionante. eu não me lembro com que autor que você tinha uma brincadeira de campeonato de prêmio. Agora eu vou inside information. Você tem o jacaré do não sei o quê, você tem. Nem me lembro. Não, não tem um que é o jacaré de não sei onde, outro não sei o quê. Você tem Ah, prêmios bom, assim. eu tenho prêmios maravilhosos. Eu tenho um prêmio que eu adoro. Eu tenho o prêmio do Cabarretado, da Feira de São Cristóvão. Eu amo esse prêmio. Eu fui ganhar lá. Eu tenho prêmios assim Mas tem bem um, interessantes. tem um do jacaré de não sei onde, que eu me lembro É, que. mas é muito bacana porque tudo isso é um reconhecimento. Aquele grupo se reconhece naquilo que você faz. E é isso que a gente busca, não é? É fazer com que as pessoas se reconheçam nas histórias que você conta. Porque é isso que faz o vínculo do público com as novelas. Eu vou fazer uma coisa desagradável, porque é o seguinte: estão pedindo para eu tirar os comentários, que de 2 em 2 segundos alguém dá uma indicação de elenco para você. Eu não consigo ler porque eu estou com Não, mas óculos acaba de me longe. atrapalhando também. Então tem dois tipos de comentário. Um indicando, volta com fulano e Beltrano, e outro dizendo, tira os comentários. Então eu vou ficar com tira os comentários, mas fica tranquilo, que quem quer dizer... Como eu já fui antipático na sua entrevista no passado, quem vai ficar antipático agora, de novo, sou eu. Aham. Estamos aí de volta com o clone. Aí eu queria, antes de chegar, que eu já fiz a grande inaltação do romance, como é que é para você essa história? Que aí você fica assim, criança desaparecida, barriga de aluguel, transexualidade, tráfico de drogas, prostituição, clonagem. É sempre uma marca sua, mas eu fico com a sensação, por isso que eu vou fazer a pergunta, que isso é uma, digamos assim, um tempero externo. O que interessa é o romance, eu estou errado. Não, veja bem, o romance sim, mas o romance se insere num universo.
Né? Só o romance sem esse universo é estranho. Também fica uma coisa cor-de-rosa que não leva a nada. Deixa eu corrigir a pergunta. É. Como a gente fazia, você não encaixava porque ficava politicamente correto. Ele entrava como base ou suporte de alguma coisa do romance. Não, eu não tenho nada com politicamente correto. Detesto politicamente correto, acho uma camisa de força. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a percepção do humano. Isto é politicamente correto, mas não é uma cartilha, entendeu? É de você ter que falar de um jeito, ter que pensar de um jeito, ter que sentir de um jeito. Eu acho assim, eu escrevi sobre tudo isso porque isso me interessa humanamente. E o que eu acho quando você fala de romance, talvez seja isso que você queira dizer, as novelas são muito competentes nisso, de passar campanhas, de passar informação, de quebrar preconceitos, porque elas chegam às pessoas pela porta da emoção. Elas não chegam pelo discurso, entende? Você não faz um discurso defendendo uma... Seu áudio sumiu. O Sem áudio. espectador. Voltou. Voltou? Eu entendi. Entra pela Então, e aí, pela questão da emoção. para a emoção, você não tem defesa. Mas se te fizer um discurso contando como você deve pensar, como você deve agir, você vai retrucar. Entende? Por isso é que a conversa do novelista com seu público tem que ser pelo caminho da emoção. Porque aí ele é invadido por aquela emoção, ele se sente identificado com aquela condição, aquele problema que você está contando, mas não é dele, mas ele se conecta com aquilo. Agora, se você for discursar e dizer como ele tem que pensar, isso afasta. Ele sempre vai retrucar porque já tem alguma ideia a respeito do assunto. Você tem que surpreender. O que eu quis dizer é assim, eu não tenho visto televisão aberta, e aliás, já vou emendar a segunda pergunta, mas assim, eu vejo que as coisas mais recentes estão o seguinte, uma comunidade preocupada com o desmatamento de determinada área, aí tem um romance, o que seria o que se chama de, o que eu falei que é a questão social e tal, não sei o que lá, é o fundamental, não é... Sim. Eu acho que o emocional é o É fundamental. o fundamental, é isso que eu queria o emocional. dizer. Vem através de uma história de amor, vem através da luta de uma personagem. Superação. Você tem que tocar no humano, né? E chegar às pessoas pelo emocional. Se você for, você pode até falar de desmatamento, coisa assim, mas se isso for o carro-chefe, não vai funcionar. Não, as minhas campanhas nunca começam no primeiro capítulo. Elas começam sempre assim no meio da novela, ou um pouquinho antes do meio da novela, quando as pessoas já se envolveram emocionalmente com a história. Aí você pode fazer a campanha porque as pessoas já estão preparadas para ela, já estão prontas, já embarcaram no assunto. Falando na bola da vez, que é o clone, eu vou começar com essa pergunta antes. Eu fico impressionado, e acho que é uma coisa meio... Não sei se você vai falar, assim, como repetição faz mais sucesso do que texto novo. Seus colegas desaprenderam a fazer novela? Eu acho que as pessoas gostam, desde criança a gente gosta de escutar de novo as histórias boas pelas quais se apaixonou, não é? Desde criança. A gente pede para a mãe, para o tia, de novo. Você já sabe o que aconteceu com o Chapeuzinho Vermelho, você já sabe toda a trajetória da Cinderela, mas você quer ouvir outra vez. Então tem esse prazer de ouvir de novo. E em relação às novelas, a gente estava falando, como toda novela também faz parte de um momento de vida, tem muito isso. Que a pessoa o espectador ele volta para aquele tempo também. Como é que ele estava, onde é que ele morava, como é que ele assistiu essa novela, o que ele comentava, aquela música lembra um romance que ele teve na época.
Então, essa viagem, a novela proporciona essa viagem para o espectador também. Isso é bem interessante. E é por isso que a repetição faz tanto sucesso sempre. As pessoas gostam de ouvir de novo e gostam de voltar. Eu não sou conservador e reconheço que tem novos talentos aí incríveis, mas acho que se fazia a novela mais, se falar, muito mais focada na emoção e menos, digamos, na conjuntura. Mas isso é uma opinião minha. Vamos para o Clone. Duas coisas. Primeiro, ainda pegando carona no que falou da temática, eu me lembro, primeiro tem uma coisa curiosa, quando falaram clone, eu falei, cacete, como é que a gente na área de comunicação vai ter que fazer muita coisa antes para explicar o que é clonagem. E antes da novela entrar no ar, já todo mundo sabia que é clonagem, que é clonagem para lá e para cá. Mas esquece isso. Eu considero que foi a novela mais, como é que eu vou dizer, temerária que você fez, porque você você tratou do islamismo, da questão do muçulmano, dando a verdadeira dimensão num mundo que acha que árabe é terrorista. Uhum. Como é que foi essa decisão e como é que você conseguiu captar essa questão que o muçulmano não é o cara que vai, um homem-bomba que vai explodir do seu lado? Olha, eu também tinha curiosidade por esse mundo que eu via na televisão, né, tão desconhecido, ligado a atentados, sempre aparecia ligado a atentados, com roupas diferentes. Ao mesmo tempo, tem uma magia nisso, do Mil e Uma Noites, né? Então, uma magia desse universo que a literatura te traz. E eu fui ver de perto, eu fui lá, eu convivi com as pessoas. E é o que eu te digo, é você tocar no humano. Terrorista tem em todas as culturas, né? Infelizmente, naquela época, só se mostrava esse lado dessa cultura, essas pessoas nessa cultura. Eu disse, não, vamos falar de gente comum. Eu queria saber como era o homem médio muçulmano. Então, eu fui para lá, fiquei um tempo no Egito, depois fiquei um tempo no Marrocos. Convivi, não fui a programas de turistas, convivia com a família do meu guia, com os amigos do meu guia, com a programação do meu guia. E assim eu fui captando como eram as pessoas comuns, médias. Conversava com as mulheres de véu, ouvia as expectativas dela. É óbvio que você tem que fazer tudo isso sem crítica nenhuma. Você tem que estar aberto para saber que... Porque você já tem que partir do princípio que o mundo é muito maior do que o seu umbigo. Não é? E que não é porque você enxerga o mundo de um jeito e você aprendeu desse jeito que este é o certo. Não tem o certo, tem um jeito diferente de olhar. E isso eu sempre, como eu te disse, até pela minha origem e criação, no lugar onde foi, eu sempre compreendi muito bem. Isso para mim nunca foi problema. Então, eu fui... Era esse o universo que eu queria retratar, o universo do homem comum muçulmano. E foi a partir da conversa. É um método bem antropológico, entendeu? Como eu faço sempre nas minhas pesquisas, chegar perto, conviver, sentir, ouvir essas pessoas. Como é que elas se veem, como é que elas nos veem. E aí eu fiz essa representação, quer dizer, do universo que eu conhecia ali. Você tem aquele muçulmano que ele é religioso, mas ele tem um vínculo com as ideias ocidentais, que era o tio Ali. Né? O tio Ali era um homem do mundo, mas era um muçulmano, seguia as regras e tudo, mas ele tinha um jogo de cintura nisso. Você tinha o fundamentalista que eu adorava, que era o tio Ábido, que queria dar as 20 chibatadas e queria cumprir o Alcorão ao pé da letra. Queimar no mármore do inferno. Queimar no mármore do inferno, tudo isso. E você tinha aquelas mulheres, eu botei isso na mãe e na filha. A Jade, por exemplo, né? Era uma mulher que ela queria a liberdade do mundo ocidental, embora ela gostasse daquele universo, ela se identificasse com aquele universo, por um lado, mas ela queria ser livre como uma mulher ocidental.
Mas ela tinha uma filha que poderia ser filha do tio Ábido, que queria tudo certinho como era, seguir o Alcorão, não queria mudar o destino de mulher nenhuma ali, queria usar o véu, queria muito ouro, queria um marido rico, entende? E, ao mesmo tempo, você tinha a Latifa, troquei as filhas, você tinha a Latifa, que era a prima da Jade, e era uma personagem toda submissa, que queria mesmo aquele... se sentia muito confortável dentro daquelas regras. E que tinha uma filha que queria estudar, queria ser diferente. Aí mostrei um outro lado, o muçulmano vem para o Brasil. Isso acontece em qualquer cultura, né? Se nós formos também morar na Índia, em qualquer outro lugar, nós vamos ter um choque com uma cultura diferente, com um cotidiano diferente do nosso, com costumes diferentes. Viver isso no cotidiano é complicado. Então, a família da Latifa veio morar no Rio. É óbvio, ela vai à praia com uma roupa, porque ela não pode ir de biquíni, que a mulher muçulmana... Então, ela é olhada como uma excentricidade, mas ela também olha aquelas pessoas de biquíni como excêntricas. Eu gosto de brincar com esse jogo, sabe? De como é que os universos diferentes se olham. Eu não vou ficar julgando qual é a posição da mulher em diferentes sociedades. A gente sabe que no Brasil está longe de ter igualdade, mas eu me lembro de um depoimento de algumas atrizes que diziam o seguinte: a gente ficava questionando, nossa, como é que se submete a isso? Como se submete a isso? Aí eu falei, olha, estou vendo você tendo que malhar e não comendo nada, eu posso engordar 8 quilos que meu marido não vai me largar por uma mais em forma, vamos dizer assim. Você sabe que eu tenho contato até hoje com o Sheikh Jarrah? Eu também, sou amiga do Sheik. Assim, explicando, o Jarrah agora não fazia nada sem consultoria, né? O Jarrah era uma espécie de um consultor, e para mim, as coisas estouravam do meu lado. Tinha uma cena... Às vezes a gente brigava. Não, mas porque eu botava coisas e o Gerard dizia no jornal que não era assim, não tinha isso no Alcorão. Aí ele tinha me dado o Alcorão de presente. Eu dizia, tinha, está aqui no Alcorão, lia para ele. Era muito engraçado. Eu adoro versão, a versão do Corão é uma raridade. É em português e em árabe. É a única que é autorizada que tem. Mas eu me lembro que era uma coisa tão doida que eu apanhava, até porque o Cacete Planeta, por conta da novela, aí abriu o Corão, saiu umas mulatas sambando. Não pode, meu Deus. Não pode, mas a tal ponto que um dia ele ligou para mim: blasfêmia, blasfêmia, o que foi? Era como é que chama? O tio, meu Deus, o tio Ali? Que ele dizia assim, está aqui no Corão. Ele assim, não pode sacudir o livro. Não, isso uma vez eu cheguei no estúdio, ele estava chorando, Sheik, falando que eu queria destruí-lo por causa dessa cena. Aí ele me explicou, porque o Alcorão em árabe é Deus encadernado, você não pode sacudir. Se for em português, você pode. Aí mandando trocar imediatamente o Alcorão, pediu mil desculpas. Mas isso é uma coisa muito interessante. Quando eu vou fazer uma cultura diferente, por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto é o que eu não posso fazer. O que dentro dos nossos costumes cotidianos pode ser ofensivo para alguém. E tem muitas pequenas coisas que você realmente não pode fazer, dependendo da cultura. Você falou que não tem que escolher filho e tal, mas vamos combinar aqui. Eu vi isso na Globo, que Jade Lucas foi o último grande par romântico, o único grande... Jade Lucas, eu acho que como história de amor, eu te diria que Jade Lucas é a grande história de amor, evidente. Ainda mais porque ela está envolta desse mistério, dessa magia que já está no nosso imaginário. Não é sobre o mundo árabe, é uma história de Mil e Uma Noites. Não, e também o Romeu e Julieta, do Amor Impossível. Sim. Então, como história de amor, eu acho que essa, com certeza. Vamos lá, agora vamos falar sobre o gênero, que ficou muita gente me perguntando. Um dos grandes, não sei se baratos ou das saídas, eu não sei o quanto você se submetia a isso, porque às vezes eu acho que o enredo não é necessariamente para agradar,
mas tinha aquela coisa de tempo em tempo fazer pesquisa, gosta de tal personagem, não gosta de tal plano assim. Essa história agora de fazer novela fechada, a sua vai ser fechada? O que você acha disso? Não, se Deus quiser, não. Eu acho que novela fechada não é mais novela, né? Porque a característica básica da novela é ser obra aberta, é ser esse grande diálogo com o público. Se você tirar isso, não é mais novela. Eu acredito que isso foi por causa do vírus e tudo, é compreensível que isso tenha mudado, mas eu não acredito que isso permaneça. É muito complicado, porque a novela é exatamente o grande fascínio da novela, é esse jogo de cintura que você tem que ter, né, para ir percebendo se você está sendo compreendido. E não é que você vai mudar a novela, mas te dá a oportunidade de mudar a maneira de dizer, a maneira de contar. E isso é um grande barato da novela. Agora, você escrever 180 capítulos sem poder mudar nada, porque voltar para trás é muito difícil. 180 não, eu acho que o Clone tem 200 e... Barriga de Aluguel tem 242. Puta que o pariu, desculpa. Nossa mãe do céu. Então, você voltar para trás, mesmo com 50 capítulos, é muito difícil. Entendi. É muito mas difícil. Assim, mas quando você parte, eu tenho uma experiência com romance, que eu falei com o Jô Soares, que eu fui escrevendo, e depois no final eu disse, não, eu não consigo começar a primeira frase sem saber como termina. Você começa já com um fim na cabeça e muda, ou ela vai fluindo? Não, eu começo com um fim provável. Tá. Mas como na vida tudo pode mudar. Né? Possibilidades abertas, porque isso é o grande barato da novela. É você poder reverter, contar outra história num determinado momento, entendeu? O escritor de novela é treinado para isso. Não é? Por exemplo, eu lembro naquela novela da Janete Claire, O Pecado Capital, que é uma novela belíssima. A Janete escreveu aquela novela para o par Lucinha e Carlão. E, de repente, o que explodiu foi Lucinha e Salviano. Você entende? Como que ela ia lidar com isso se fosse uma obra fechada? Não é com a Janete Claire que tem uma história. É com a Janete que ela assume uma novela que estava... Que a Glória Magadão... Sim. Cai, que ela era essa história. Não cai. Foi com a Glória Magadã, não. Foi uma novela, você está falando de uma novela chamada Anastácia. Eu sei que ela assume, ela faz um terremoto, mata todo mundo e começa uma novela nova, não é isso? Isso. Mas era escrita por um ator até essa novela, Cícero Emiliano. Não era Glória Magadã. Não. Mas o que interessa é o feito. Você vê, ela explodiu tudo e começou a novela de novo. Sobrou dois personagens, sobraram duas personagens e pronto. Isso é a novela. É quando você tira esse jogo, porque nisso a novela parece com teatro, né? Você escreve de olho no público. Coisa que a série é diferente, a minissérie é diferente. Assim, desde que tem, sei lá, anos, assim, o gênero está esgotado, antes de chegar no gênero, aí é uma explicação mesmo. Aí falam, não, tem as séries agora do streaming, Netflix e tal, não sei o quê. Eu vejo uma série como, não sei se você já viu, This Is Us. This Is Us, que conta a história de um núcleo familiar que vai se desdobrando. Tem várias temporadas, a gente vê que mudaram os personagens de uma temporada para outra. Qual é a diferença? É uma obra aberta, porque eles vão murchando também, ninguém entrega. Pode até entregar a primeira temporada, mas como gênero, o que distingue uma série de muitas temporadas de uma novela? Veja bem, as séries tinham um DNA que mudaram com Lost. E o que mudou em Lost? Eles começaram a absorver os truques do folhetim. A partir dali você repara. Só que eles usam de uma maneira diferente, porque num formato diferente. Né? Como tem menos capítulos cada temporada, eles não precisam das cenas intermediárias que nós precisamos para fazer de uma vez só 180, 200 capítulos.
eles podem, em 30 capítulos, suprimir aquelas cenas da personagem sofrendo, a reiteração das coisas. Não tem tantos núcleos. Não, tem menos personagens, você se atém à história central e você não tem essa necessidade que a novela tem de relembrar o assunto, porque a pessoa pode ter perdido naquele dia, daí você recorda que fulano de tal não gosta de ciclano. Você faz umas 10 cenas sobre a mesma coisa. Em novela, isso é preciso. Em série, é um erro. Basta você dizer uma vez, está dito. Até porque você tem aí a maneira de assistir. A novela é uma coisa que está brigando com o cotidiano. Ela está ali na tela e o telefone está tocando e uma pessoa está falando ali. Então, a tua atenção, por mais que você esteja atento a ela, está brigando com outras coisas. E você vê em conjunto. A série, você tem uma concentração de cinema. Você vê sozinho. Né? E você está muito mais mergulhado ali. Então, isso faz com que ela possa ter um jeito de narrar diferente. Mas os truques do folhetim, eles pegaram. O gancho, que não tinha série gancho. É isso que eu estava falando, você comparar os clássicos Sopranos e tal, vai ver de hoje, eu falei, caramba, isso é novela. Isso é quase uma novela. Agora, tem um diferencial, que é o formato comercial da televisão aberta, que eu acho que vai ser, daqui a algum tempo, vai ser difícil superar, que é o intervalo comercial. Eu acho isso é uma complicada. Você não pode responder sobre isso, mas acho que faz uma diferença enorme. Você está lá, corta e vai para o intervalo comercial. Mas eu acho que a televisão também vai encontrar seus caminhos, entende? Porque é difícil, merchandising comercial, coloca... você tem uma cultura de tanto tempo e, de repente, muda, é diferente. Mas eu acho que as novelas hoje, por exemplo, elas tendem a ser menores do que eram antes, o que já é um bom avanço. Não. Acho que as pessoas estão procurando. Já diminuiu também o número de personagens. O número de personagem, que também é muito bom, porque dá mais agilidade à narrativa. Eu tenho uma pergunta que é específica para você, que algumas pessoas criticavam, mas eu falei, companhia teatral é assim. Você tem uma tradição de repetir elenco. São atores que você... não, ela bota assim... Companhia teatral é sempre o mesmo elenco. Com essas mexidas agora, a Globo não renova e tal, não sei o quê. E você sempre foi uma autora, que eu acompanhava de perto, que metia o dedo para dizer é fulano, é beltrano, é ciclano. Você acha que há uma tendência... E eu já vi tipo desses caras, grandes teóricos americanos, assim, não, o papel do autor é entregar a novela, o texto... E quem vai saber de cast e tal. Você acha que a tendência é o autor ir largando mão disso? Você não abre mão? O elenco da Globo está mudando? Eu acho que você tem que ter o ator adequado à personagem. Entende? Eu, por exemplo, não escrevo pensando em ator. Eu escrevo pensando em construir uma pessoa. E depois que aquela pessoa ganha uma existência... Aí vamos pensar em quem melhor poderá interpretá-la. Quanto a essa coisa de ter uma repetição, às vezes, de atores, todo autor tem isso, porque é aqueles atores que dizem melhor o seu texto, que já tem você tem confiança que vai dar certo. Não é? Meu amigo... Não vou queimar o filme dele, mas acho que vai ser difícil ver uma novela da Glória Pérez que não tem um Calone. Não, tem umas que não tem o Calone, tem. É porque você vê que onde ele entrou nas personagens certinhas. Certíssimo, certinhas, sempre, né? E sempre marcantes, né? Sim, agora protagonistas. Já tive a Cláudia Abreu de protagonista, já tive a Giovanna Antonelli de protagonista, a Juliana Paz, vê que varia. Eu gosto de atriz. Eu acho que a Nanda Costa... Também, eu lancei não era estourada quando ela entrou, né?
Hã? estourada, assim, não era badalada quando ela... Não, e foi bem maltratada, porque aí era uma Não, guerrilha e aí contra eu mim, uma ridícula. inconfidência. Eu acho que houve até uma reação, pelo que eu sei dos bastidores da época, você falou maltratada, que foi meio estranha no ninho. Ela teve que se firmar na. Tô errado? Sim, sim, mas eu sabia, por exemplo, quando eu escolhi a Nanda, eu sabia o tamanho dela como atriz, e por isso escolhi, eu nem conhecia a Nanda. Eu vi o filme dela e achei que ela seria completamente adequada àquele papel, porque tem isso. Você pode escrever, o autor faz um papel maravilhoso, escreve uma personagem que possa ser maravilhosa, mas se você não tiver o intérprete, isso não chega ao público. Aquilo que você escreveu só chega ao público através do intérprete. Você entende? Então é por isso que para mim importa que ator que vai representar, se ele está correto para esse papel, sabe? Da mesma forma que importa, por exemplo, tem diretores que são maravilhosos, mas que eles não são adequados para determinado texto, né? Então você está dizendo o seguinte, que você vai. Novela sua, você é a cacique, né? Da Não, eu não estou direção, do dizendo elenco. isso, não estou dizendo isso. Mas eu acho que como as histórias começam do autor, é o autor que dá o ponto de partida. Por exemplo, o Mário Lúcio, como o próprio Manuel, a gente sempre conversou a respeito dos diretores adequados, sempre houve essa conversa. Até com Schrader também. Sempre houve essa conversa. Qual é o diretor também que entende melhor esse texto? Você vê, Janete e Daniel Filho foi um casamento perfeito. Né? Mas o Daniel, por exemplo, que é maravilhoso, ele poderia não ser bom, não sei outra coisa que ele tenha dirigido, mas ele poderia não ser a praia dele, um outro estilo. Não, olha só, eu vou dar de Entende? novo Porque outro. tem isso. Assim como um escritor não é bom em tudo, ele às vezes escreve melhor o drama, ou então escreve melhor a comédia. Você pega uma novela de comédia, o Carlo Lombardi, se ele for dirigido pelo Bergman, é um horror. E é o Bergman, entendeu? É Não, isso. eu como já estou fora há um tempo, não tenho nenhuma confidencialidade, e você vai concordar que é um excelente diretor, que é o Jaime Monjardim, mas eu acompanhei a história que, num determinado momento de Caminho das foi Caminho das Américas, né? Que ele meio que descolou do caminho e você meio que trabalhou pela substituição. Estou cometendo uma inconfidência errada. Sim, eu tive que ali foi. Realmente tivemos um rompimento ali, já se costurou isso, já voltamos às boas, ele admitiu, tá. Acontece que ali o Jaime estava entrando no cinema e ele não estava interessado em fazer novela, ele estava Entendi. interessado em investir no cinema. Então, isso fez com que ele não mergulhasse e fizesse uma novela triste, onde a novela teria que ser muito alegre e feliz. Porque, por mais que as pessoas atravessem dificuldades, ninguém se propõe a atravessar desertos para ir ao paraíso, para chegar no paraíso, que é o sonho americano, né? Sem uma força muito grande dentro de si, uma força que lhe impulsiona, a esperança. E quando você tira isso, a história se perde. Foi aí o Perde. problema. E Agora, foi aí. assim, Mas já está tudo consertado, não, eu corrigido, já sei, eu somos sei. Não, mas amigos, a já gente estava acabou. falando a questão quem pode ser perfeito para um determinado momento, como ator ou como diretor, não é para o momento da novela e é super Não, igual. mas isso não é só em novela, isso você vê, tem músicas maravilhosas que na interpretação de determinado cantor, que também é maravilhoso, não funcionam. E quando você põe no intérprete certo, elas explodem. Isso é em relação a qualquer coisa. Mas aí você me obriga a me lembrar que eu estava falando que eu falo isso com respeito. Até trilha passa por você, né? Você, É porque eu sou metida, né? Mas eu não sou metida nesse é, sentido de ser cacique, como você está dizendo, não. É porque, por exemplo, eu gostava muito de trabalhar com o Mariozinho Rocha. E como eu dei boas ideias, ele gostava de me ouvir. Não estava me impondo, não me imponho no trabalho de ninguém.
Os outros que vieram depois também a gente trocou muito, porque, sabe, eu sou boa às vezes de arrumar uma música legal. Eu sei, eu Mariozinho, sei. por exemplo, quando eu levei para ele a música da Dona Norminha, eu levei para ele. Ele, na hora, ele disse, é ótimo. Entende? Quer dizer, a gente tinha uma troca. A música da Dona Norminha é aquele Você Não Presta, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Entendeu? Quer dizer, existe uma troca. Uma troca é muito diferente de uma imposição. Eu me chego, se a pessoa não me aceitar, ok, essa é a área dela, fica com ela. Mas geralmente aceita. Eu nunca tive um caso assim de produtor musical, sabe? Que me afastasse, porque eu não imponho nada, mas eu levo coisas que às vezes eles gostam, às vezes eles não gostam. Mas gosto de contribuir, porque a música é dramaturgia. Não, olha só, essa cena que eu coloquei, eu não me lembrava do encontro da Jade com o Lucas. Assim, entre as coisas que do tempero que é arrepiante, é que está tocando uma música árabe A desconhecida. música do Clone foi escolhida pelo Jaime, não foi Não, por mas mim, aí se essa sai música. da música. Como é que se chama quando é a música ambiente? Não tem outro nome. Uhum. Aí É o corta, Somente por Amor, aí é do Viana, né? do Marcos Viana. Foi muito Não, bonita essa música, foi não, mas perfeita assim, para aquilo. mas se você for ver, aí o desempenho, o texto, o elenco, assim, a virada da música, ela inicia assim, opa, é um casal que se apaixonou, é um Sim, negócio, tem foi que ser muito atento bem a trilha feito. desse. Já ele fez muito bem feito. É o que eu te digo. Não é, a novela não é um trabalho de um só. O que chega ao público, Música incidental, que eu estava esquecendo sim. de falar. O É que isso. chega ao público é o trabalho de muitos. Se nessa cena você não tivesse, a cena está lá descrita, ok, mas se você não tivesse um diretor para botar em cena de um jeito que emocionasse, atores que interpretassem de um jeito que emocionasse, uma música atrás que traduzisse o que eles estavam sentindo, você não teria guardado essa cena como algo especial, entendeu? A novela não tem cacique novela. Novela é trabalho de equipe. Eu Mas sei o disso. ponto de partida é o escritor. Não, eu Porque sei disso. começa dali, sem uma história, né? Você Tá, monta a tá, equipe a tá, partir de tá, uma história. tá na Bíblia. No início era o verbo. Então, no início era o verbo é o escritor. Glória, Não olha sou só, eu, é o eu, escritor. eu tô sendo um jornalista trabalhando com espelho retrovisor. Dá uma Ah, dica aí do que vai ser a. É Travessia mesmo o nome da tua próxima novela, o nome Não provisório? posso falar nada porque ainda está muito longe. Ah, Mas vai ser não. essa novela, vai ser um tipo de novela que vai te trazer emoção, vai te fazer pensar, discutir assuntos que ficam meio que escondidos pelos cantos, debaixo dos tapetes. É como é o meu estilo. Você já sabe, você já descreveu direitinho aí. Não, mas É, eu dei uma pesquisada. Vai ter alguma coisa de contemporaneidade, assim, de mídia social, tem internet? lógico, porque é Então, como eu te digo, né? sumiu. Você está fingindo que tirou o som para não dizer nada? Agora estou ouvindo, Não vai, é vai. porque estão ligando aqui e aí eu tenho que desligar. Tá, tá. Mas assim, não, mas assim, se passa no Rio, tem uma coisa. Não, veja bem, as histórias se inserem num universo que é um universo atual, ok? Então, é óbvio que você não pode pensar. É assim mesmo, é assim mesmo. Mas olha É só, assim, enquanto você volta o som, se o nome de trabalho é Travessia, vou insistir. Já tem alguma coisa na sua cabeça. e você está atravessando para um mundo novo, não está? Uhum. O mundo está atravessando para um mundo. É uma nova época, é o parto de uma nova época. Então, eu quero mostrar às pessoas como é que as pessoas estão vivendo isso. Tá bom. Com certeza vem aí mais um sucesso aí e vai me obrigar a voltar a ver televisão. Tomara, amém.
vai me sei lá, vai me obrigar a fazer. Está lá. Você tem uma despedida para a gente? Eu falei, separa um texto, uma poesia. Eu não vou separar texto, não. Vou te dizer uma frase que eu gosto muito, é uma frase do Fernando Pessoa, que é até bastante conhecida, mas é uma coisa que eu tenho muito para a minha vida. É o tudo vale a pena se a alma não é pequena. Perfeito. Eu sou testemunha que a sua alma é imensa. Adorei te reencontrar. Espero que a gente esteja mais próximo do que a internet, que essa travessia seja mais rápida possível. Obrigado, Glória. Até breve. Obrigada. Tchau. Tchau.